Era para ser apenas mais uma manhã comum no subúrbio tranquilo de Frederick, no Colorado. Mas em 13 de agosto de 2018, algo estava profundamente errado. Shannon Watts, de 34 anos, e suas duas filhas pequenas, Bella, de 5 anos, e Celeste, de 3 anos, desapareceram sem deixar rastros. O que parecia, à primeira vista, um caso de desaparecimento misterioso, rapidamente se transformaria em uma das histórias mais perturbadoras da América moderna. Mas para entender como tudo chegou a esse ponto, é preciso voltar a conhecer quem eram as pessoas antes da tragédia. Por trás das imagens de uma família aparentemente perfeita, existiam tensões, segredos e uma realidade muito diferente daquela que mostrava ao mundo. Olá, amados, aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa história de hoje é sobre o assassinato da família Watts. Vem comigo que no caminho eu te explico na íntegra essa história chocante. E enquanto isso, na Sala de Justiça, Shannon Watts era conhecida por sua personalidade forte, comunicativa e extremamente presente nas redes sociais. Ela compartilhava sua rotina quase diariamente, mostrando momentos com as filhas, a casa organizada e um casamento que, por fora, parecia estável. Antes de se mudar para o Colorado, Shannon enfrentou desafios importantes de saúde, incluindo o diagnóstico de lúpus, o que a levou a reconstruir sua vida com ainda mais determinação. Amigos a descreviam como alguém resiliente, focada e dedicada à família, mas também alguém que gostava de manter controle sobre o ambiente ao seu redor. Já Chris Watts, de 33 anos, era o oposto em personalidade. Reservado, calmo e descrito como quieto demais por muitos que o conheciam. Ele trabalhava na indústria de petróleo e gás e levava uma vida aparentemente simples. Crescido em uma família tradicional, Chris mantinha uma relação próxima com os pais, embora essa relação tenha se tornado tensa após o casamento com Shannon. Pessoas próximas diziam que ele evitava conflitos a todo custo, muitas vezes guardando sentimentos em vez de confrontar problemas. Um detalhe que mais tarde se tornaria crucial para entender o que aconteceu. As filhas do casal, Bella Watts e Celeste Watts, eram o centro do mundo de Shannon. Bella, a mais velha, era descrita como doce, sensível e muito apegada à mãe. Celeste, a mais nova, tinha uma personalidade mais extrovertida e cheia de energia. As duas apareciam frequentemente nos vídeos e fotos compartilhados por Shannon, o que fez com que o público desenvolvesse uma forte conexão emocional com elas após o caso ganhar repercussão nacional. O relacionamento entre Chris e Shannon começou de uma forma intensa. Eles se conheceram online e rapidamente construíram uma conexão. No início, Chris parecia completamente dedicado, assumindo o papel de parceiro presente e pai comprometido. No entanto, com o passar dos anos, começaram a surgir tensões. Diferenças de personalidade, pressões financeiras e conflitos familiares começaram a desgastar a relação. A relação de Shannon com os pais de Chris era especialmente difícil, gerando divisões que colocavam Chris em uma posição constante de desconforto. Financeiramente, a família enfrentava dificuldades significativas, apesar da aparência de estabilidade. Eles já haviam declarado falência anos antes e ainda lidavam com dívidas. Shannon trabalhava com marketing multinível e era extremamente ativa na tentativa de manter uma imagem de sucesso, enquanto Chris era o principal provedor financeiro com seu trabalho fixo. Essa diferença de papéis e a pressão para manter uma imagem pública positiva criavam um ambiente de tensão constante, ainda que silenciosa. Nos meses que antecederam o crime, mudanças importantes começaram a acontecer. Chris iniciou um relacionamento extraconjugal com Nicole Kessinger, uma colega de trabalho. Quer dizer, ele estava traindo a sua esposa. Esse relacionamento marcou uma virada drástica em seu comportamento. Ele começou a se distanciar emocionalmente da família, demonstrando menos interesse e envolvimento em casa. Para Shannon, que estava grávida do terceiro filho, essas mudanças eram confusas e dolorosas. Ela chegou a expressar preocupação a amigos próximos, relatando que o marido estava diferente.
A relação entre o casal entrou em colapso silencioso. Mensagens reveladas posteriormente mostravam que Shannon tentava entender o que estava acontecendo, enquanto Chris já parecia emocionalmente desligado. Ele falava sobre separação, mas evitava confrontos diretos. Esse padrão de evitar conflitos, combinado com uma vida dupla, criou uma situação emocionalmente instável para Chris. O que ninguém imaginava era que essa tensão culminaria em um ato irreversível. E na madrugada de 13 de agosto de 2018, tudo mudou. Shannon retornou de uma viagem de trabalho e entrou em casa sem saber que aquela seria sua última noite. Nas horas seguintes, Chris Watts assassinou Shannon e posteriormente suas 2 filhas. Shannon foi morta por estrangulamento manual dentro da própria casa, no quarto do casal. Não houve uso de arma, foi um ato direto e físico. Aconteceu após uma discussão na madrugada. Segundo a investigação, ela estava grávida de aproximadamente 15 semanas no momento do crime. As 2 crianças, Bella Watts e Celeste Watts, também foram mortas por asfixia. Ele usou as próprias mãos ou cobriu a respiração delas. O crime aconteceu após a morte da mãe. Há relatos de que pelo menos uma das crianças ainda estava consciente por algum tempo, o que tornou o caso ainda mais chocante. O crime foi brutal, mas executado de forma silenciosa, sem alertar vizinhos. Em seguida, ele transportou os corpos até um local de trabalho remoto, tentando ocultar o que havia feito. Chris colocou os corpos no carro, levou até um campo de petróleo onde trabalhava, escondeu o corpo de Shannon em uma área isolada e colocou os corpos das crianças dentro de tanques de óleo. Esse detalhe específico foi um dos mais perturbadores de todo o caso e teve grande impacto durante o julgamento. E revelou um nível de frieza e planejamento que chocou investigadores e o público. O comportamento de Chris, após o crime, levantou suspeitas quase imediatas. Ele apareceu em entrevistas demonstrando uma calma considerada incomum para alguém cuja família estava desaparecida. Sua linguagem corporal, respostas vagas e falta de emoção chamaram a atenção tanto da polícia quanto da mídia. Poucos dias depois, confrontado com evidências, ele acabou confessando. Inicialmente tentou culpar Shannon, alegando que ela teria feito mal às filhas, mas essa versão rapidamente foi desmentida. A confissão completa revelou a verdade devastadora. Chris havia matado toda a sua família. O motivo? Uma combinação de fatores: desejo de começar uma vida nova com outra pessoa, pressão emocional acumulada e incapacidade de lidar com conflitos de forma saudável. Um verdadeiro covarde. A frieza com que ele descreveu os acontecimentos chocou o mundo, transformando o caso em um dos mais discutidos da década. As famílias das vítimas foram profundamente afetadas. Os pais de Shannon, devastados, passaram a lutar por justiça e a manter viva a memória da filha e das netas. Já a família de Chris enfrentou uma realidade complexa, lidando com o choque de descobrir que alguém que conheciam tão bem era capaz de um ato tão extremo. Essa dualidade trouxe uma camada ainda mais dolorosa ao caso, mostrando como o impacto de um crime se espalha muito além das vítimas diretas, com certeza. O caso da família Watts levantou discussões importantes sobre aparências versus realidade. Para o público, aquela era uma família perfeita, mas por trás das câmeras e das redes sociais existiam problemas profundos que nunca foram totalmente expostos. Essa desconexão entre o que é mostrado e o que é vivido se torna um dos pontos mais debatidos após o caso ganhar repercussão mundial. No fim, Chris Watts foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Chris Watts está preso atualmente na instituição correcional Dodge, localizada em Waupun. É uma prisão de segurança máxima. Ele foi transferido para lá após a condenação, por questões de segurança. Ele cumpre múltiplas sentenças consecutivas.
e nunca poderá sair da prisão, graças a Deus. É por isso que ele foi transferido. Inicialmente, ele estava preso no Colorado, onde o crime aconteceu, mas foi transferido para o Wisconsin, porque o caso gerou muita revolta pública e existia risco real de segurança dele dentro do sistema prisional local. E como é a vida dele hoje? Segundo informações divulgadas, hoje ele vive em regime altamente controlado, ele passa por grande parte do tempo isolado e mantém rotinas simples dentro da prisão. Ele está atualmente encarcerado, longe da vida que um dia tentou construir e destruir ao mesmo tempo. Enquanto isso, a história de Shannon, Bella e Celeste continua sendo lembrada como um alerta sobre os perigos de relações silenciosamente quebradas e decisões irreversíveis. Porém, antes de qualquer suspeita recair sobre Chris Watts, havia uma imagem cuidadosamente construída de perfeição. Vídeos sorridentes, mensagens motivacionais e uma rotina aparentemente impecável dominavam as redes sociais de Shannon Watts. Mas quanto mais se observava essa fachada, mais surgem rachaduras. Shannon não apenas compartilhava momentos felizes, ela documentava a vida como uma narrativa controlada. Cada detalhe, desde a organização da casa até o comportamento das filhas, parecia seguir um padrão. Para alguns, isso demonstrava dedicação. Para outros, indicava uma necessidade profunda de controle, algo que começaria a pressionar o casamento de forma silenciosa e constante. A relação entre Shannon e os pais de Chris era um dos pontos mais delicados dessa história. Conflitos antigos, diferenças de personalidade e ressentimentos acumulados criaram um ambiente tenso que colocava Chris Watts em uma posição impossível. De um lado, a esposa exigindo lealdade total. Do outro, a família de origem com quem ele cresceu. Esse tipo de conflito emocional, quando não resolvido, não desaparece. Ele se transforma em algo ainda mais perigoso, que é o silêncio. E foi exatamente esse silêncio que começou a moldar o comportamento de Chris nos meses que antecederam o crime. E enquanto isso, Shannon enfrentava uma realidade ainda mais complexa. Grávida do terceiro filho, ela lidava com sintomas físicos, pressão emocional e a crescente sensação de que algo estava errado em seu casamento. Mensagens enviadas a amigas revelam uma mulher confusa, tentando entender o afastamento do marido. Ela questionava mudanças de comportamento, falta de afeto e uma distância emocional que parecia crescer a cada dia. Mesmo assim, continuava tentando manter a imagem de estabilidade, como se admitir o problema fosse, de alguma forma, perder o controle da situação. E foi nesse cenário que Nicole Kessinger entrou na vida de Chris. Os dois se conheceram na empresa Anadarko Petroleum, onde Chris trabalhava. Eles não eram colegas diretos no início, mas circulavam no mesmo ambiente profissional. O relacionamento começou de forma gradual, conversas no trabalho, troca de mensagens, interação cada vez mais frequente. Nicole relatou que, no começo, Chris dizia estar em processo de separação, o que influenciou a forma como ela se envolveu com ele. Quer dizer, amados, além de trair a esposa, mentia para a amante. E com o tempo, a relação se intensificou rapidamente. Eles passaram a sair juntos com frequência. Chris começou a passar mais tempo com ela do que com a sua própria família. Planejavam atividades como casal, viagens, jantares, rotina juntos. Nicole chegou a pesquisar sobre casamento com Chris, vida financeira dele, até nomes para um futuro com ele. Esse relacionamento representava para Chris uma nova vida, sem responsabilidades familiares, sem os conflitos, sem pressão emocional. Enquanto em casa, ele lidava com casamento desgastado, problemas financeiros, rotina familiar intensa. O encontro entre Chris e Nicole não foi apenas coincidência, foi o início de uma mudança psicológica importante nele. Esse relacionamento acelerou o afastamento dele da família,
aumentou o desejo de recomeçar com outra pessoa e se tornou um dos principais fatores ligados ao crime. Diferente da rotina familiar, Nicole representava algo novo: liberdade, leveza e ausência de responsabilidades. Esperto ele, né? Para Chris, que sempre evitou confrontos, essa nova relação funcionava como uma fuga. Na verdade, não é fuga, né? Ele é um covarde. Ele não precisava discutir problemas, não precisava lidar com cobranças, apenas viver uma versão alternativa de si mesmo. Esse contraste entre duas vidas completamente diferentes começou a criar um conflito interno cada vez mais intenso. Nos dias finais antes do crime, pequenos detalhes começaram a revelar a gravidade da situação. Chris demonstrava frieza, evitava contato e parecia emocionalmente desligado. Ao mesmo tempo, Shannon tentava salvar o casamento, sugerindo conversas, buscando respostas e até planejando momentos a dois. Essa diferença de intenção, um tentando reconstruir e o outro já desconectado, criou um ponto de ruptura. E quando esse ponto foi ultrapassado, não houve volta. A noite do crime não foi apenas um momento isolado de violência. Foi o resultado de semanas, talvez meses, de tensão acumulada. Após o retorno de Shannon para casa, uma discussão teria ocorrido. O que exatamente foi dito nunca será completamente conhecido, mas o desfecho foi devastador. Chris tirou a vida de Shannon dentro da própria casa, transformando um espaço familiar em cenário de tragédia. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. As filhas, Bella e Celeste, estavam presentes naquela casa. E nas horas seguintes, também foram vítimas de um ato que chocaria o mundo. Relatos posteriores indicam momentos de consciência e interação que tornaram o caso ainda mais doloroso de compreender. Não era apenas um crime. Era uma sequência de decisões que desafiam qualquer lógica emocional comum. Após o crime, o comportamento de Chris se tornou um dos pontos mais analisados por especialistas. Ele limpou a cena, organizou detalhes e tentou seguir uma rotina aparentemente normal. Ele é um cretino escroto. Ele levou os corpos até um local de trabalho, um campo de extração de petróleo, e tentou ocultar tudo. Esse nível de frieza, combinado com a tentativa de manter uma aparência de normalidade, levantou uma pergunta inquietante. Até que ponto alguém pode esconder o que realmente está acontecendo por dentro? Deixe nos comentários para eu saber, amados, o que vocês acham disso. Quando Shannon e as crianças foram dadas como desaparecidas, a resposta da comunidade foi imediata. Amigos e vizinhos e familiares se mobilizaram, mas algo não parecia certo. Em entrevistas, Chris demonstrava uma calma desconectada da situação. Seu tom de voz, sua postura, suas palavras, tudo parecia fora do lugar. E foi exatamente essa inconsistência que chamou a atenção dos investigadores. A investigação avançou rapidamente. Imagens de câmeras de segurança, registros de imagens e análises comportamentais começaram a montar um quebra-cabeça que apontava diretamente para Chris. Quando confrontado, ele inicialmente tentou desviar a culpa, criando uma narrativa alternativa. Mas sob pressão, a verdade começou a emergir. E quando finalmente veio à tona, foi impossível ignorar a gravidade do que havia acontecido. O impacto do caso foi imediato e global. Pessoas ao redor do mundo passaram a questionar como algo assim poderia acontecer dentro de uma família aparentemente comum. Especialistas analisaram cada detalhe como comportamento, dinâmica de relacionamento e fatores psicológicos. O caso deixou de ser apenas uma tragédia individual e se tornou um estudo sobre relações humanas, repressão emocional e consequências extremas. Para a família de Shannon, a dor foi indescritível. Perder uma filha e duas netas de forma tão brutal criou uma ferida que nunca poderá ser completamente curada. Ao mesmo tempo, a família de Chris enfrentou uma realidade devastadora. Lidar com o fato de que alguém que eles amavam era responsável por um ato tão extremo. Esse contraste mostra que, em casos como esse, não existem apenas vítimas diretas,
mas uma rede indireta de pessoas afetadas. No final, Chris Watts foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima, onde permanece até hoje. Mas mesmo com a condenação, muitas perguntas continuam sem resposta completa. O que realmente se passava na mente dele? Em que momento tudo poderia ter sido evitado? Essas são as questões que continuam ecoando. Vocês têm alguma opinião sobre isso, amados? Deixa aí nos comentários. Essa história expõe uma realidade desconfortável. Nem sempre o perigo vem de fora. Às vezes, ele cresce silenciosamente dentro de casa, escondido atrás de sorrisos, fotos e rotinas aparentemente normais. E quando finalmente aparece, já é tarde demais. E talvez o ponto mais perturbador de todos seja esse. Não houve um único momento decisivo. Foi um acúmulo. Pequenas escolhas, silêncio ignorado, verdades não ditas. Até que, em uma única noite, tudo desmoronou de forma irreversível. E é exatamente isso que torna essa história impossível de esquecer. Amados, infelizmente no mundo, principalmente no mundo de hoje, está cheio de crápulas nojentos como esse. Ele matou 4 pessoas, pois sua esposa estava grávida. Isso torna a situação e o caso muito pior. Ele foi extremamente perverso e eu espero que ele nunca mais tenha paz em sua consciência por conta disso. Ele é um crápula. Shannon Watts foi assassinada quando tinha apenas 34 anos e, se estivesse viva, teria 42 anos de idade. Bella, a sua filha mais velha, foi assassinada quando tinha apenas 5 anos e, se estivesse viva, teria 13 anos de idade. Celeste, sua filha mais nova, foi assassinada quando tinha apenas 3 anos de idade e, se estivesse viva, teria 11 anos de idade. Chris Watts, o crápula nojento, tinha 33 anos quando assassinou sua esposa e seus 3 filhos. Hoje ele tem 41 anos e está encarcerado, cumprindo prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Amados, o bebê de Shannon tinha aproximadamente 15 semanas. Era um menino e se chamava Nico Watts. Quanta tristeza nesse caso. É isso. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Muito obrigada por sua presença aqui. Curte, comente e compartilhe este vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima.